O vídeo de hoje é uma mini aula para você que tem alguma formação como terapeuta e não consegue atuar de forma profissional porque está travado aí em alguma fase do seu processo de ação e ainda não conseguiu definir o que está te bloqueando. É claro que eu não vou conseguir aqui te entregar todas as pérolas em apenas alguns minutos, porque tudo na vida requer dedicação e processo. Mas eu tenho certeza que o que eu preparei aqui para você pode ajudar muito a, no mínimo, você ter uma ideia de qual fase desse processo que você está emperrado. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo para você ficar por dentro de todas essas fases. É muito comum as pessoas se deixarem levar por impulso das propagandas de cursos que prometem te levar a ganhar muito dinheiro como terapeuta. E tem algumas frases aí que têm até se tornado repetitivas, como fature 20 mil por mês como terapeuta, ou tenha uma excelente renda com essa profissão, e por aí vai. O fato é que, claro que é totalmente possível faturar isso ou até muito mais, mas o problema é que as pessoas embarcam nesse recorte aí de frase e não se atentam que para isso existe todo um processo que não é só aprender a técnica. Só que aqueles que querem apenas te vender o curso, por não estarem preocupados aí com a qualidade do profissional que eles irão formar, eles não vão te contar isso, que existe um processo, né? O que está acontecendo é que nós estamos vendo cada dia mais terapeutas frustrados e se sentindo incapazes de realizarem algo aí dentro da profissão. A gente pode até comparar com os universitários, quando entram na universidade, acham que a vida está garantida, né? Mas ao saírem de lá, se deparam num estado bem diferente daqueles que quando eles entraram. A gente sabe que não é bem assim que acontece. Por exemplo, tirar notas altas, ter um diploma universitário não te define como um bom profissional e muito menos que você vai ter logo um lugar ao sol quando tiver o seu diploma. E aí, de tanto eu observar as dificuldades, as faltas de atitudes nas pessoas e até em alguns alunos que também passaram aqui pelas minhas mãos, eu acabei elaborando estratégias para ajudar a identificar essas etapas de bloqueios nas pessoas. E aí eu reuni toda a bagagem de olhar sistêmico que eu trago, com a observação dos padrões de personalidade e de comportamento dessas pessoas. E aí agreguei algumas ferramentas que orientam a pessoa a vencer esses desafios e fazer valer, né, o seu investimento financeiro, o seu tempo, para que elas não saiam frustradas, ou pelo menos para trazê-los para uma realidade alcançável daquilo que um dia essa pessoa sonhou ou está sonhando. Porque embora ela tenha recebido a melhor técnica, isso não é o bastante para que ela possa entrar em ação de forma profissional. Então, não se iluda. O caminho não é um pulo, né? É uma caminhada, que pode ser uma caminhada curta ou uma caminhada longa. E o que vai determinar isso é o quanto antes você identifica as etapas mais complicadas que você pode aí ir vencendo e corrigindo. E assim eu tenho conseguido ajudar muitos terapeutas e alunos, seja num processo inicial de uma profissão ou numa transição de carreira. E aí todos os pontos que eu vou levantar aqui são pontos gerais que fazem parte de uma lista ainda enorme, né, muito maior sobre essas etapas que a gente vai falar aqui desse processo. E pode ter outros pontos mais particulares, dependendo da dificuldade de cada pessoa que está aí sendo orientada por mim. Mas tem um que é o primeiro mais importante, que eu já preciso que você internalize agora em você. As pessoas buscam resultados imediatos e a maioria está mal acostumada, esperando que alguém dê um passo por ela, que alguém entregue tudo mastigado para ela. Então, sinto muito em te desapontar, mas aqui não vai funcionar assim. Você vai precisar ter autorresponsabilidade, porque é isso que um profissional autônomo tem que ter: autonomia. E a maioria dos terapeutas são autônomos. Então eu já vou te mandar uma real para você já ir aí se familiarizando com a coisa. Ser terapeuta exige coragem, porque você tem que ser capaz de gerar a sua própria energia. Você vai ter que ser autossustentável se você quiser viver dessa profissão. Então, não tem almoço grátis, como tudo na vida. Ninguém vai te carregar no colo, ninguém vai te entregar tudo aí de bandeja, ninguém vai fazer para você ou por você aquilo que é a sua tarefa. Qualquer pessoa que estiver fazendo isso para você já está sendo incompetente na própria tarefa, porque isso envolve o seu próprio processo de desenvolvimento.
Bem, eu imagino que como você está chegando até aqui nesse vídeo, você não seja esse tipo de pessoa que está esperando tudo cair do céu ou chegar de mão bandeja. Você está buscando crescer. Então, se estiver gostando desse conteúdo, já deixa seu like aqui agora, antes do vídeo terminar, para você não esquecer depois, tá? Que é importante para mim. Então, vamos às fases que o terapeuta precisa ultrapassar para ele destravar. Se você quiser, aproveita e pausa agora esse vídeo, pega um papel, uma caneta, um lápis e vai anotando todas as fases que a gente vai falar. A fase 1 é conhecer as técnicas. Conhecer as técnicas significa que você vai se matricular num bom curso, né? Pelo menos num bom curso. E aí, absorver as informações dessas técnicas. Absorver as informações das técnicas com um professor experiente, que você pode também tentar extrair dele todas as experiências que ele já passou, porque quem veio antes provavelmente sabe mais do que você. Por isso que ele está aí como seu mestre, como seu professor. E se você tiver alguma dificuldade particular, isso é normal, né? E aí eu te aconselho a buscar uma mentoria com esse mesmo professor ou com uma outra pessoa que pode te dar um suporte melhor para você absorver as informações que você está recebendo. Assim como nós fazemos com nossos filhos, né? Quando eles têm alguma dificuldade em alguma matéria da escola, o que a gente faz? A gente coloca no explicador ou coloca numa aula de reforço extra classe. É exatamente assim que a mentoria vai servir para você. Apenas ter a informação não vai fazer de você um profissional. Aí nós seguimos para a fase 2 desse processo. Experimentar as técnicas. Seja através da autoexperimentação, o que seria isso? Aquilo que você está aprendendo, você colocar em prática com você mesmo. Muitas técnicas é possível de fazer essa autoexperimentação. Se não for possível, você deve passar por uma sessão com um colega. E isso também é muito bacana, porque torna o aprendizado rico, tanto para você quanto para o seu colega, que ele também vai praticar numa segunda pessoa. A experimentação é uma fase essencial depois de absorver a informação. E assim, um problema de muitos terapeutas hoje, né? A maioria empaca justamente aqui nesse ponto. Porque ele se inscreve num curso, aprende a técnica, às vezes até absorve, mas ele não experimenta nele. E nem experimenta em outras pessoas durante o aprendizado, né? Durante o processo aí da formação dele como terapeuta. E aí, olha só, como é que alguém pode ter propriedade para vender algo que nem ela mesma usa? Ou pior, que ela nunca experimentou, ou pior ainda, que ela nem acredita que pode funcionar. Eu considero isso um absurdo. Aí, peraí, você vai pensar assim, vender? Como assim vender? Terapeuta vendendo? Sim, vender. Você, como terapeuta, vende o seu serviço. Então, faça com que as pessoas acreditem em você. Dê exemplo para que você não se torne uma farsa. Você precisa ter propriedade para você falar, para provar que a sua técnica funciona, seja ela qual for. Aquele que está querendo se tornar um profissional e não busca resolver suas questões, não busca se cuidar, está sendo desleixado. E isso é muito incoerente com o que você faz quanto terapeuta. Então, estamos aqui num ponto crucial. Se você está preso nessas questões, com preguiça ou não querendo se colocar a serviço para olhar suas próprias questões, é melhor você repensar ou talvez buscar uma outra profissão, outra coisa para você fazer na vida. Porque essa não serve para você e não vai te atrair ninguém que realmente queira se tratar, mesmo que você insista em ser um terapeuta. Né? Você deve ser exemplo e sempre buscar ser melhor, não por como uma competição, né? Mas por evolução. E aí, se dedicar na técnica. Se dedicar na técnica significa dispensar uma parte do seu tempo sempre buscando aprimorar o que você está aprendendo, o que você aprendeu. Você conversar com outras pessoas sobre esse tema, né? Pessoas que dominem esse tema, se inspirar nessas pessoas, né? Nas pessoas que falem desse mesmo assunto, buscar livros, etc. Buscar também outras visões sobre esse tema. E aí uma outra fase é colocar em prática, quer dizer, um outro ponto desta fase é colocar em prática essa experimentação e essa técnica com outras pessoas, né? Aí se tem um ganho enorme, é aí que você realmente aprende. Porque colocando em prática, você torna todo o conhecimento, toda a informação que você recebeu, você torna isso em sabedoria. E isso você nunca mais vai esquecer.
Essa sabedoria vai te trazer tanta experiência, vai fazer você se apropriar do assunto e vai te trazer segurança para você atuar. O maior problema é que as pessoas acham que só porque aprenderam algo, só porque receberam a informação, isso já é suficiente para ela se tornar alguém conhecido ou para viver disso, viver da técnica, viver da terapia. Não se engane, tá? Existe um processo e isso leva tempo. E só quem pode definir esse tempo é você mesmo. Eu tenho alguns alunos aqui que começaram a agir ainda no processo de formação. O que seria agir, né? Experimentar, porque a gente estimula o tempo inteiro para experimentar, fazer autoexperimentação, fazer troca com colega, né? Encontrar pessoas bônus, né? A gente não fala de cobaia, mas assim, pessoas bônus para te ajudar nesse processo de formação. E também tem outros alunos que mesmo depois de formado, com todas as possibilidades, eles não conseguiram atingir suas metas, porque eles nem tinham definido as metas. Então fica mais complicado ainda, né? E outros que ficam emendando um curso no outro porque nunca se acham prontos para entrar em ação. Essas pessoas não precisam de mais informação. Elas precisam trabalhar a autoconfiança delas e abrir mão do controle para o fluxo acontecer, para deixar as coisas fluírem, né? E um outro ponto dessa fase aqui é definir a sua renda mensal. Nessa etapa, você já pode ter desistido ou ganhado mais consciência de quanto você merece ganhar pelo que faz, né? Isso se você está seguindo todos os pontos das fases que a gente está falando. Dependendo de como você vai se sair atuando na prática, por isso é importante a experimentação, você mesmo vai ser capaz de avaliar o valor que você merece pelo tratamento que você está oferecendo às pessoas e aos seus futuros clientes. A maioria das pessoas não sabe falar com propriedade porque não vivencia aquilo que faz. Não sabe cobrar porque precisa trabalhar o reconhecimento e o merecimento. E não sabe vender porque tem vergonha. Então, se você tem essas questões, trate-se. Comece a praticar, isso vai te trazer segurança, vai te ajudar a modular sua postura e é um passo essencial para você se tornar um profissional. Praticar é treinar e treinar é fazer. Ninguém pode se dizer atleta sem ter treinado ou sem ter tido um bom treinador. E ninguém se torna vencedor sem ter treinado muito. Todo o resto aí é contar com a sorte. E eu te garanto que contar com a sorte dá muito mais trabalho e pode ser muito mais frustrante do que se preparar para o momento certo. Sem prática, não há resultados. As pessoas se frustram porque elas pulam essa etapa da prática. Elas imaginam que assim que estiverem com certificado, já vão começar a ganhar dinheiro e aí depois se desiludem com a profissão. Mas olha só, viver de terapia pode ser difícil sim, como qualquer outra profissão, só que requer autorresponsabilidade, porque você não vai ter nenhum chefe te cobrando as tarefas do dia. Você tem que arregaçar suas mangas aí, ó, e fazer. E é a sua atitude que conta. E aí, segundo a lei da visão sistêmica, que é uma lei que eu trabalho, né, que eu abordo nos meus trabalhos, aquela pessoa que transcende a uma profissão autônoma é a que está mais madura e mais bem preparada para caminhar se desenvolvendo com expansão na vida. Se você não tem esse perfil autônomo, você pode treinar até para ter essa habilidade ou desistir. E é aí, depois de ir passando essa etapa, de ganhar experiência, de ir ganhando segurança, que você vai ter condições de definir a sua meta mensal. Porque você já vai sentir que é possível colher os resultados. E isso só com a prática, daquilo que você está oferecendo e se modulando. E aí nós vamos agora para a fase 3, que é atrair os seus clientes e desenvolver a estratégia de venda do seu serviço. Essa é uma outra etapa em que muitas pessoas bloqueiam. E é uma parte do que eu posso te dar também numa mentoria, se for o caso, e te orientar como fazer isso, como definir essas estratégias, essa parte de venda. Agora nós vamos para a fase final desse resumo de aula, que é a fase 4, que é definir o local para o seu atendimento, que pode ser um local físico, pode ser um local online, pode ser um local sublocado, enfim, são inúmeras possibilidades. Então, resumindo, a maioria dos terapeutas paralisam, sabe aonde? Na fase 1, porque eles não fazem boas escolhas na hora de se matricular num curso, eles não recebem um conteúdo de qualidade e, às vezes, não tem um professor que domine a técnica que está sendo passada. A experiência do professor, do mestre, conta e muito.
Um bom professor faz total diferença no seu processo de aprendizagem e de profissionalização. Então, o mínimo que você deve fazer antes de se deixar levar aí pelas estratégias de marketing que você anda vendo, do compre agora ou compre aqui, clique aqui, a melhor coisa que você tem que saber é a história do seu professor, daquele que vai te passar o conhecimento. Se ele realmente domina aquela arte que ele está te ensinando, que ele ainda vai te ensinar, porque não dá para eximir o papel do professor, tá? Como eu já falei antes, aqui mesmo nesse vídeo, você pode comprar um curso achando que só ter informação é importante, mas não é. De informação, o jornal está cheio, e não é porque você lê uma informação sobre turismo, por exemplo, que isso vai fazer de você um guia turístico, não é assim que funciona. A questão é que nós estamos numa fase em que todo mundo quer tudo muito rápido. E isso já nem é tanto o problema, né? O problema é que as pessoas querem tudo muito rápido, mas quer que alguém faça para elas. Elas querem pular o processo que é só delas. E aí eu vou te falar da insegurança. A insegurança é natural quando qualquer pessoa que está começando alguma coisa, né? Mas você só vai ultrapassar essa barreira da insegurança treinando. Então aqui vão os 8 passos simples para ajudar você a destravar aí. Mas se você sentir que precisa de algo mais detalhado, de alguém que vai seguir passo a passo com você ali, então você pode vir fazer uma mentoria comigo e aí nós vamos identificando juntos e ultrapassando cada etapa. Eu vou te pegando aí, te guiando no passo a passo desse processo. Então vamos lá para os 8 passos. Conheça as técnicas, absorva as informações, experimente em você, dedique-se, pratique em outras pessoas, defina sua renda mensal, crie estratégias de marketing para atrair clientes e vender seu serviço e defina seu local de atendimento. São 8 fases, né? 8 etapas básicas para você destravar aí. E se esse conteúdo foi útil para você, eu espero que tenha sido. Então deixa seu comentário aqui embaixo, se você se identificou com alguma coisa do que eu falei, se caiu alguma ficha aí para você enquanto você assistia essa mini aula. E se por acaso você sente que está paralisado em alguma etapa dessas que a gente comentou aqui e precisa de uma ajuda mais próxima, não esquece que pode entrar em contato aqui comigo através do número que está aqui na descrição desse vídeo e fazer como outras pessoas já estão fazendo, né, e colhendo, inclusive, seus resultados através dessa mentoria individual aí comigo. Assim, também você pode compartilhar sem moderação esse vídeo aí para os seus grupos de colegas terapeutas também, que o canal e eu também agradeço. Para encerrar, fica com uma frase muito especial. Pense grande, divida em etapas, mas haja rápido. Eu sou Fabiola Furtado, naturopata e mentora sistêmica e diretora do Integral Instituto. E você está no canal Terapias Naturais do Integral Instituto. Te vejo no próximo vídeo.